Brittany has become more outspoken, and she says her mind more than she's not so shy anymore. She doesn't like fast things. Abby e Brittany nasceram com apenas um corpo entre elas. Únicas gêmeas siamesas dicéfalas sobreviventes, passaram a vida numa comunidade pequena e unida, completamente protegidas de olhares indiscretos. As meninas vivem numa quinta no Minnesota, com os irmãos mais novos, Cody e Morgan, e os pais, Patty e Mike. Ao completarem 16 anos, e à beira da maturidade, decidiram mostrar ao mundo o que é realmente estar unidas para o resto da vida. É apenas uma manhã de segunda-feira comum na casa dos Hensel. A Abby e a Brittany não são pessoas matutinas, e penso que isso se deve sobretudo à dificuldade que têm em dormir à noite. Assim, reviram-se muito à noite, e a cama fica praticamente destruída todas as manhãs. Acordar de manhã não é a parte favorita deles. Cada momento das suas vidas exige que os gêmeos cooperem um com o outro. Cada ação é uma demonstração de trabalho de equipa perfeitamente coordenado. Parecem estar em total sintonia, mas isso não significa que concordem sempre. Acredite, somos pessoas totalmente diferentes. A Abby gosta mais de cor-de-rosa, feminino e elegante, e a Brittany não gosta tanto de cor-de-rosa. Devemos usar isto? Não. Que tal? Não. Eu gosto de chapéus e de cabelos de cores diferentes, como rosa e roxa, e chapéus dourados, e bolsas douradas, e brincos estranhos, e coisas assim. Este é o nosso quarto. Costumamos negociar uns com os outros. Tipo, se fizeres isto, eu dou-te aquilo. Ou a gente reveza-se. A gente reveza-se muito. Esta é a nossa mesa de cabeceira. Esta é a nossa cama. Estas são as fotos dos nossos amigos do 8º ano. Para descrever a Abby, ela seria mandona e não é tão barulhenta como costumava ser. Ela costumava ser mais franca. Irrita-se facilmente e... sei lá. Ela é simpática e gosta de pessoas. Gosta de estar com pessoas e é muito faladora. E... sim, Brittany tornou-se mais franca e diz mais do que pensa. Já não é tão tímida. Ela não gosta de coisas rápidas. Prefere ir mais devagar e sem pressas. É simpática, meiga, carinhosa, amorosa e uma boa irmã. Abby e Brittany nasceram a 7 de março de 1990. O facto de serem gêmeas siamesas foi um choque para todos. Até as TAC mostraram apenas um bebê. Quando fui para o hospital, estava à espera de um bebê. Disseram-me que, ao tentarem retirá-lo, sentiram um braço, depois outro, e depois sentiram o que pensaram ser outro braço. E então, ao tirá-los de lá, perceberam que eram gêmeos siameses. No início, não me disseram nada. Praticamente levaram-nos para o aquecedor de bebés, e eu sei que estavam a pedir mais ajuda, e eu vi-os ocupados com as meninas. Quando os médicos chegaram, percebi que estavam em pânico. Eles simplesmente vieram. Falaram comigo e disseram-me que tínhamos gêmeos juntos. Eles eram lindos. A Abby estava a chorar. E enquanto a Brittany também, a Abby estava a chorar a sério. E eu pensei que provavelmente estavam só com fome. A primeira vez que as vi, não demorou nem um segundo para me apaixonar por elas. Abby e Brittany tinham apenas uma hipótese em 30 milhões de viver para além das próximas 24 horas. A sua sobrevivência dependeria da configuração dos seus órgãos dentro do seu pequeno corpo. O Hospital Queen Charlotte, em Londres, é especializado nas gravidezes gemelares mais complicadas. O professor Nick Fisk acompanha o caso de Abby e Brittany desde que nasceram. Nunca vi um par de gêmeos dicéfalos sobreviventes. Por isso são extraordinariamente raros e, tanto quanto sei, são os únicos vivos hoje. Parecem ter 2 corações separados, um de cada lado do peito, e cada um tem o seu próprio par de pulmões, um à direita e outro à esquerda. Mas o pulmão medial de ambos os lados parece estar fundido no meio, e isso pode ser o esperado. Portanto, é consistente com um grau crescente de efusão à medida que se desce pelo corpo. Abby e Brittany tinham 3 braços à nascença, e isso acontece com frequência. Mas era um braço mediano inútil que não funcionava. Por isso foi removido quando eram bastante novas. Presume-se que a perspectiva é melhor se tiver 4 ou mesmo 3 braços do que se tiver 2, porque isso indica um maior grau de duplicação da parte superior do corpo. Abby e Brittany tiveram 3, e isso pode ter algo a ver com o facto de estarem a fazer tão bem. Pareciam fazer tudo dentro do cronograma. Sabe? Elas levantavam a cabeça no cronograma, movimentavam-se, sorriam, comiam. Sabe? Estava tudo a funcionar. Dava para ver a evolução deles a cada dia. Um dia via-os ao agarrar a mesa de centro, e no dia seguinte chegava à casa e eles andavam à volta dela. Cada passo não foi fácil, mas conseguiram.
Para o mundo médico, Abby e Brittany eram um caso surpreendente, frustrando todas as expectativas de gêmeas siamesas dicéfalas. Com os seus corpos tão intimamente ligados, era evidente que a separação estava fora de questão. Então, os seus pais dedicaram-se a proporcionar-lhes uma vida o mais normal possível, mas com tão pouco conhecimento da sua condição, não havia garantias. As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel intrigam o mundo da medicina desde que nasceram. Partilham apenas um tronco, 2 braços e 2 pernas, embora cada uma controle o seu próprio lado do corpo. Ninguém sabe como funcionam. As suas personalidades tornam-nos inspiradores. E as coisas que fazem. Nunca desistem. Continuam a tentar tudo o que queriam fazer. Vão e fazem. Ao nascer, acreditava-se que era um milagre as meninas sobreviverem às primeiras 24 horas de vida. Mas, à medida que foram crescendo, tornou-se claro que nada as impediria de viver uma vida plena e ativa. Depois, aos 12 anos, descobriu-se que tinham uma doença com risco de morte. As costelas de Abby e Brittany estavam fundidas e as suas espinhas cresciam para fora, em vez de para cima. As meninas tiveram de ser submetidas a uma grande cirurgia para impedir que os seus pulmões ficassem sem ar. Por fim, as meninas tiveram alta hospitalar. Ganharam 5 centímetros de altura e estavam prontas para viver a vida em pleno. Não há desafio físico que Abby e Brittany não estejam preparadas para enfrentar de frente. O grau de coordenação motora delas é realmente extraordinário. Não é tão bom como o seu olho. Não é perfeitamente ajustado. Mas é incrível. E como é que isso acontece? Bem, não há absolutamente nenhum grau de fusão das colunas vertebrais. Estão completamente separadas. E podemos ver isso no raio-x da pelvis deles aqui. Tem uma única pelvis, mas 2 sacros separados, que é a parte inferior da coluna vertebral. Portanto, acho que ninguém consegue explicar como é que isso acontece. Receberão sinais de coisas como puxões e estiramentos na pele do outro lado do corpo. Sinais aos quais tiveram de aprender a adaptar-se durante toda a vida. Da mesma forma que uma pessoa cega tem uma audição incrível ou uma pessoa surda tem uma capacidade visual de leitura labial incrível. Abby e Brittany, estão prestes a enfrentar o teste definitivo das suas capacidades extraordinárias. À medida que os seus 16 anos se aproximam, estão a amadurecer ao estilo americano e a aprender a conduzir. Muito bem. Hoje vamos levar o Cody para 2 horas de teste de nivelamento para o liceu e depois o Abby e a Britt vão para as últimas 2 horas do curso de condução. É tão normal para mim ter o Abby e a Britt juntos que tenho a certeza de que não reparo em muita coisa que as outras pessoas olham e dizem, man. Talvez quando as pessoas me dizem algo que consideram espetacular no Abby e na Britt, isso me faça pensar, são espetaculares. Será? Vamos continuar. Agora, preparem-se para onde vamos. Por que não? Tudo o que fizeram, desde andar de bicicleta a conduzir o corta-relva, andar a cavalo e nadar, nunca pensei que conduzir fosse um obstáculo para eles. Na verdade, pensei que teriam uma vantagem, tendo 4 olhos à procura de um carro, em vez de apenas 2. A Abby gosta de conduzir mais depressa do que eu. Por que é que gosta de conduzir rápido? Abby? Porque chega-se lá mais rápido e é mais divertido? Conduzir deixava-me nervosa só porque são brípornas. Estão a falar e tem tanta coisa para fazer. Amigos, escola, coisas do dia a dia. Mas fiquei nervoso só de pensar que não se estavam a concentrar o suficiente na condução. Como estão? Estão prontos? Hoje vou trabalhar com as meninas. É a última aula delas antes do exame de terça-feira. São realmente muito bons. A mãe e o pai trabalharam muito com eles. Têm de manobrar juntos. E uma das coisas que notei quando saímos pela primeira vez foi que estavam a cortar um pouco as curvas para a esquerda. Para conduzir. Tivemos de conduzir durante 6 horas com um instrutor. Aprendemos a estacionar em paralelo, a 90 graus e outras coisas. Não, aqui mesmo perto dos carros. Entre os 2 carros. Vamos dificultar-lhe um pouco mais. Engage a marcha atrás, com força para a direita, até chegar àquele ângulo de 45 graus. Continue. Agora in the right, com força para o outro lado, com toda a força que puder. Continue. Está a fazer muito bem. Ótimo trabalho. Excelente. Ainda melhor que da última vez. E depois, in the right, suba só um bocadinho. A Abby assume os pedais e a caixa de velocidades. E eu assumo. E conduzimos os 2. E eu assumo o pisca-alerta e as luzes. Temos de ir para onde vamos. Para sabermos para onde vamos. Para sabermos que curva fazer. A direção é extraordinária, mas percebe-se que a Abby controla os pedais.
Essa é uma das coisas principais, tanto o acelerador como o travão. Portanto, o cérebro dela controla esse lado. E parece que está tudo bem. Não é muito claro qual dos dois está a controlar a direção. O volante. Mas ainda assim, cada um tem controle de um dos lados. Isto comprova que completaram as 6 horas de condução, o que é exigido pelo Estado. E depois a Abby vai assinar. Abigail, sim, vai precisar deste cartão, juntamente com a sua carta de condução. E é a sua vez. Obrigada. Abby e Brittany estão prontas, mas o Estado ainda não decidiu se vão fazer 1 ou 2 testes de condução. Decidam, por precaução, tirar 2 pares de fotografias de identificação. As rapazes estudam na escola secundária local, a poucos quilômetros de casa, ao longo dos anos. Os professores e outros alunos tiveram de aprender a tratá-las como 2 alunas distintas, com interesses e capacidades diferentes. Sabe a café? Uma delícia. Oi! Tem gelado no meu olho? O Sr. Buzuki faz 60 anos. O Sr. Buzuki faz 60 anos. Sente-se mais uma vez. Eu compreendo que seja um pouco desarrumada. Não seja. São muito diferentes. A Abby é, diria eu, um pouco mais extrovertida. Certamente que ela é mais capaz de questionar e exigir respostas e atenção, tanto na sala de aula, o Sr. Buzuki, quanto aos relatos de assassinato. Quero dizer, os relatos de violação. É apenas como os descreveram? Então, como a Mayela descreveu e como Dimete. São paicons. Provavelmente estou a brincar um pouco mais com ela. Está tão velho que está a ficar senil. Ela está a fazer um teste. Vá, calma, Brittany. Acho que é um pouco mais calada, um pouco mais reservada. Pensa em algumas coisas, talvez não tão assertivas, certamente mais contemplativas. Nas aulas mais práticas, a escola concordou que as gêmeas apenas têm de entregar um trabalho entre elas, mas em inglês, são tratadas completamente em separado. E então deparamos-nos com o plano de que eles escreveriam os seus próprios trabalhos em conjunto. Testes, questionários e qualquer tipo de participação em sala de aula seriam feitos e avaliados separadamente. Respondem as coisas de forma diferente. Pensam de forma diferente. Ambos têm sempre notas separadas. As meninas já enfrentaram muitos desafios na vida, mas fazer amigos não é um deles. São borboletas sociais, desde que começaram o pré-escolar. Acho que ficam mais felizes quando recebem os amigos. Pois, sempre que estão com os amigos ficam felizes. Então, adivinha? Vou dar uma festa para a minha formatura e tu estás convidado. Ah, pois, obrigada. Como está, querida? Ah, não me empurre. Não lhe fiz nada. Acho que sou um pouco mais protetora se quiserem ir para o centro. Às vezes fico um pouco preocupada se forem importunados ou algo do gênero. Só não quero que ouçam nada negativo. O seu grupo social protege-os tanto que todos os observam. E se virem alguém que possa estar a olhar para eles, ficam à volta e tentam protegê-los. E sentem-se confortáveis com isso. E se os seus amigos estão a fazê-lo, sentem-se bem por estarem a protegê-los. Embora as rapazes se sintam mais à vontade na escola, o local que menos gostam é o consultório médico. Hoje, aos 16 anos. É a consulta médica de rotina. A médica de família, Joy Westedal, esteve presente no parto e acompanhou o desenvolvimento das meninas ao longo da vida. Mas mesmo ela tem muito pouca informação para se basear. Olá, meninas! A família sempre se recusou a fazer exames não essenciais às raparigas, apesar do grande interesse da classe médica. Estão a aproveitar o verão? Não. Por que não? Temos de trabalhar muito. Estamos prontos. Bem, vamos falar com Westerdal. Embora sejam únicas, a família quer tratá-las como se fossem todas as outras. Obviamente, estamos a certificar-nos de que estão aptas para a prática desportiva, para as atividades escolares e para que sejam capazes de se envolver em comportamentos sociais. Isto não é exclusivo das raparigas. No entanto, como tem 2 corações, pulmões e sistemas circulatórios interligados, procuro garantir que não desenvolvem hipertensão arterial prematura, problemas respiratórios ou são propensas a mais infecções. Portanto, há um pouco mais de trabalho. Mas preciso de estar ciente da vontade da família de não se envolver demasiado nisso, ao longo dos anos. O Dr. Westerdal ficou surpreendido e perplexo com o que as raparigas conquistaram. O seu processo de integração é fascinante para mim, enquanto médica de cuidados primários, porque acima da cintura. Parecem funcionar de forma independente e, ainda assim, conseguem bater palmas, mesmo que uma controle um braço e a outra o outro. Calma, querida. Pergunto-lhes periodicamente o que sentem e percebem.
Uma menina não consegue sentir o toque no braço da outra e vice-versa. Por isso é muito interessante. E os seus ouvidos estão bem? Sim? Ok. Deixe-me ver o outro. O que não sei sobre a Abby e a Brittany é exatamente como funciona a fisiopatologia. Estimamos o que está a acontecer nos seus corpos, e seria bom prever o futuro delas. Toda a gente pergunta quanto tempo, sabes? O que esperas do futuro para estas meninas? Bem, espero que vivam vidas saudáveis, normais e felizes. Mas seria bom saber, sabem, como é que este sistema circulatório se vai comportar? Gostaria de fazer muitos testes? Sim? Os pais gostariam que isso fosse feito? As crianças gostariam que fosse feito? Não. Haveria uma longa fila de cientistas com técnicas realmente modernas de imageamento do funcionamento do cérebro e do sistema nervoso que adorariam descobrir o que uma pessoa sente quando faz algo no braço. Como os centros musicais estão organizados, a sensação de espaço e movimento, etc. E pode fazê-lo agora com exames cerebrais muito inteligentes que procurarão alterações subtis no fluxo sanguíneo ou no metabolismo cerebral, o que nos mostrará quais os centros específicos que estão ativados. Ora, estas técnicas estão a fazer enormes avanços no nosso conhecimento sobre o funcionamento do cérebro e, consequentemente, no desenvolvimento de tratamentos para diversas doenças. Esta é uma situação altamente incomum e é preciso ter cuidado, pois existe o perigo de a ciência médica ser movida em grande parte pela curiosidade, com um claro prejuízo para a família. Quero ir para casa. Sutter. Tio. Está bem. Então. Sol? O grande dia da Abby e da Brittany finalmente chegou. No meu 16º aniversário, levantamo-nos e fomos tirar a carta de condução. No dia em que fomos tirar a carta de condução, não tínhamos a certeza do que iriam fazer, se iriam fazer 1 ou 2 testes. Eles realmente não nos exigiram nada de especial, só nos fizeram fazer o teste 2 vezes. Eles queriam fazer o teste deles 2 vezes. Fiz o exame de condução deles no dia em que fizeram 16 anos, mesmo tendo dito, sabes? Que se chumbares. Vais querer isso no teu aniversário. Fazendo história no estado do Minnesota. Os gêmeos fazem os 2 testes e esperam o melhor. 2 testes significam também 2 hipóteses de reprovar. Mas, para estas raparigas, o fracasso não é uma opção. Eu passei. Até logo. Feliz aniversário, pessoal. Tenho um presente para vocês. Obrigada. Obrigada. Falei com a Abby e a Brittany sobre o que acontece se forem mandadas parar. Se cada uma delas receberia uma multa ou se a Abby receberia a multa se estivessem a alta velocidade, uma vez que ela tem o pé no acelerador. Não sei. Vamos ter de ver o que acontece quando, espero, não acontecer. Os gêmeos encaram o seu triunfo na realização com naturalidade, mas outros ainda estão fascinados com a forma como o conseguiram. Agora decidimos quem fica a comandar o rádio. Estou intrigado com isto. Então, tem limpa para-brisas e cruise control. E tem rádio e desembaciador, e o acelerador e o travão. Imagino que agora vá assustar os policiais do estado inteiro. Já me pararam. Eu não tinha carta para conduzir lá. Ela mentiu. Ela disse mentiras. Então, escolha um tom. 2, 3. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Agora que Abby e Brittany fizeram 16 anos, as suas vidas estão a entrar numa fase emocionante, mas potencialmente mais difícil. Com certeza. Eles têm 16 anos agora. Por isso estou a ouvir coisas a sair de bocas de adolescentes. Isso surpreendeu-me às vezes. Mas, no fundo, quando o dia acaba, sei que eles me amam. E não sei por que vou chorar por isso. Sopra! Bom trabalho. Esta é a carta de condução da Abby. E esta é a carta de condução da Brittany. As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel estão a viver o sonho americano. Têm 16 anos. Acabaram de passar no exame de condução e estão a aproveitar cada momento da sua nova liberdade. Gostamos de conduzir quando... Não posso dizer. Deixa lá. Continua. Eu digo. Sir. A melhor parte de conduzir é quando viramos tudo. Mano. Ok. Bora. Gostamos de conduzir quando conseguimos. Rhoda. É por aí. Está bem. Recomeça. Para. Gostamos de conduzir quando baixamos todos os vidros. Aumentamos os graves e os agudos muito alto, até o carro abanar. E ouve-se bem os graves quando se está a ouvir rap. Esta é a nossa parte favorita. Aumentaram a velocidade gradualmente à medida que se foram habituando. Costumavam conduzir a 48 km nas primeiras vezes e, aos poucos, aumentavam a velocidade.
sentindo-se confortáveis com a ideia de que tinham recuperado o controle do carro. Agora preciso de os lembrar de terem atenção à velocidade antes de terem de mandar acelerar. Foi muito divertido. Christine. Estávamos a conduzir com a Christine e tentamos atropelar todos os animais mortos na estrada. Como é que isso funcionou? Era um buraco. A família dos gêmeos sabe que são duas pessoas com personalidades. Gostos, necessidades e desejos diferentes. E à medida que crescem, estas diferenças vão se tornando mais evidentes. Que mesa de centro feia. Eu gosto dela. A Abby é muito agitada. Não tenho nada em mente. Preciso de ir. A Abby gosta sempre de ser a chefe de toda a casa. Chefe de Cody. Não coloques essa coisa no meu. Cody! Eu não quero isso aí. Sir. Chefe de Morgan. Leva-os. Por que está no tapete com eles? Abaixe-se! Gosta de me dizer como devo fazer as coisas. Mãe, o espetáculo começa às 7. Chegue a horas. Brittany. Tranquila. Fácil de conversar. Mas está a descobrir que também tem vontade própria. Você importa-se? Onde ela assume o controle de vez em quando? Está a dizer-lhes o que eu mandei dizer? Esse é o seu problema. Até a próxima. Agora, e digo-lhe sempre. Brittany, descobriste que tens cordas vocais e agora podes gritar comigo? Quer que coloque estes colares? Não, não vou usar esses... Então a Brittany é quase a bomba das duas agora. Posso pintar o cabelo? Hoje não. Eu quero... Já tivemos alguns anos de adolescência para eles e... Na verdade, espero estar certa. Acho que está a melhorar. Devia. Não, não, não. Sem testes extensivos para estabelecer exatamente como funcionam os cérebros e os corpos de Abby e Brittany, as teorias sobre a sua extraordinária ligação limitam-se ao que as raponas conseguem explicar e a uma certa dose de palpites. As tuas habilidades com facas ainda não estão. Taper, perfeitas. Toma, deixa-me fazer isso. Ainda há alturas em que penso, uau, como é que descobriram isto? É incrível como conseguiram esticar a mão e coçar a picada de mosquito de alguém, e mesmo assim, não sentirem aquela sensação. Porque a Abby praticamente sente o que está ao lado dela, e a Brittany sente o que está ao lado dela. Como é isso? Para além da coordenação física, parece existir um vínculo psicológico entre as rapadas que é ainda mais profundo, permitindo-lhes terminar as frases uma da outra ou escrever um e-mail em conjunto com muito pouca discussão em voz alta. Quando estamos a trocar mensagens instantâneas ou a escrever e-mails, normalmente dizemos apenas eu sou ou não sou, por algum motivo. Não sei porquê, mas quando escrevemos, dizemos o que vamos dizer em voz alta. Taper. Falamos e depois escrevemos. E sim, Taper. Temos opiniões diferentes sobre algo. Pensamos. A Abby diz isto e a Brittany diz aquilo. Alô? Olá? Nancy? E não são apenas as raparigas e as suas famílias que não conseguem explicar completamente esta ligação incrível. Isto ocorreu muito cedo, após a concessão. O sistema nervoso estará a desenvolver-se apenas algumas semanas depois. E presumo que uma grande plasticidade envolveu ligações nervosas que normalmente não existem em nenhum de nós. Mas não é possível ter fibras motoras a descer por uma coluna e a subir pela outra. Ou não deveria ser possível. Não sabemos ao certo. Suspeito que tenham alguma forma mais intensa de percepção das sensações na outra metade do corpo do que talvez nos apercebamos. O tato é bastante rudimentar, mas podem ter algum sentido de proprioceção. De onde está o outro membro? Etc. Que lhes permite realizar estes feitos extraordinários. De onde tiramos o sapo? É um sapo danificado. É cá. Não. É tão nojento. Vá em frente e pegue num pedaço de papel. Vamos fazer o mesmo. Os pais das meninas são frequentemente questionados se poderiam ter dado a Abby e Brittany maior individualidade ao procurarem a ideia da separação. Quanto à questão da separação de Abby e Britt, inicialmente bebês, disseram-nos que seriam um pouco inseparáveis. Aceitamos isso. E aceitamos isso. Sabem, agora com mais cirurgias a serem feitas a outros gêmeos siameses, vocês meio que se perguntam, será que tomamos a decisão certa? É cá. Não. É tão nojento. Quando penso no que a separação teria sido para eles, ter outra metade do corpo de alguma forma colocada de volta neles artificialmente, o que para mim ainda exigiria muitas cirurgias. Tua incapacidade está a magoar-me. Então, Saib, será que tomamos a decisão certa? Eu concordo com isso. Eles concordaram com isso. Por isso acho que vou dizer que tomamos a decisão certa. Até agora. A separação tem sido impossível. Mas se fosse possível no futuro, as raparigas acham que estariam melhor separadas? Não, nunca.
Nunca desejamos estar separadas, porque assim não poderíamos fazer todas as coisas que podemos fazer. Jogar softball e conhecer pessoas novas. Não teríamos conseguido fazer isso. Cora, praticar desporto e coisas desse gênero, e não conhecemos outra forma. Por isso, temos duas mentes com um corpo vigoroso e saudável, e separá-las igualmente para que ambas sobrevivessem envolveria. Sim. Uma mente e uma personalidade separadas, mas cada corpo ter um braço, uma perna, metade da bacia, estar gravemente incapacitado e com muitos problemas de mobilidade e independência. Assim, em geral, é considerado algo óbvio e pouco ético. A individualidade destas meninas será um conceito difícil de aceitarmos, porque cada uma tem a sua própria personalidade. Estas duas meninas sempre cresceram juntas, pelo que as suas individualidades, embora sejam consideradas pessoas distintas, estão sempre interligadas e entrelaçadas. Portanto, talvez não seja um conceito que possamos compreender. Este verão, gostaríamos de ir à praia. Temos de trabalhar muito, nadar, fazer compras e sair com os amigos. As aulas finalmente acabaram. Abby e Brittany têm um longo e quente verão pela frente. A Abby quer ir à Disney porque nunca lá fomos antes. E a Brittany não quer ir à Disney porque acha que é demasiado grande. O que significa especificamente? Por que razão não gosta disso? Porque simplesmente não gosto. Não gosto de estar perto de pessoas. Muitas pessoas. O debate sobre onde passar as férias terá de ser resolvido mais tarde. Enquanto isso, as meninas distraem-se com um pouco de terapia de compras. Dica de moda número 1 de Abby e Brittany Hansel. É preciso usar camisas bonitas com calças bonitas. Não calças bonitas com t-shirts. Dica número 2. Penteie um pouco o cabelo. Não o prenda num rabo de cavalo todos os dias, nem o deixe solto. E rabo de cavalo temos a t-shirt. Dica número 3. Não use preto com castanho. Querida, vamos às compras. Uau! A Abby e a Brittany adoram fazer compras, mas encontrar as roupas certas nem sempre é fácil. Estas são lindas. Comprei esta na cor verde. Fica giro em roxo também. Sério? Pois, tem um roxo. O maior desafio para eles quando vão às compras são as camisas. As calças nunca foram um problema. Os sapatos nunca foram um problema porque adoram sapatos. Mas enfim, as blusas são o maior problema. Eu trato disso. Christy. A Pat encontrou uma solução criativa para o problema. A Kim Carlson é a costureira das meninas. Levando as suas roupas até ela, podem escolher o que quiserem e mandar fazer à medida para se ajustarem ao seu corpo único. Olá, Kim. E aí, meninas? Que bom. Então, o que temos hoje? Camisas. Aqui vamos nós. Camisas. Camisas. Na parte da frente das peças, precisamos de garantir que elas ficam mais próximas na frente e mais afastadas nas costas. Então, certifico-me de cortar o mínimo possível nas costas e um pouco mais na frente. E temos sempre de colocar um pedaço entre os pescoços para deixar um pouco mais de espaço. Isto precisa de ser feito para que não marque tanto o pescoço ali. Nesta em particular, as meninas querem experimentar algo diferente. Querem cortá-la, amarrá-la e deixá-la um pouco mais curta. Numa das suas habituais demonstrações de trabalho em equipa, e sem sequer trocarem uma palavra entre elas. As raparigas realizam a incrível proeza de dar nós perfeitos na lateral da sua nova t-shirt. Ops, vem cá, eu ganhei. Não, experimente e veja se fica demasiado apertado. Azar se ficar. É só esticar. Pois, vai usar apertado. Acho que não vai ficar. Vai ficar bem o comprimento depois de fazer a bainha? Está bom. Que giro, meninas. Boa ideia. As férias da família Hansel estão marcadas. Vão por Texas, onde as pessoas não os conhecem e onde certamente haverá olhares. Para Brittany, em particular, será um período de provação, mas ficarão com alguém que tem uma compreensão única da sua situação. Tamara teve gêmeos siameses há alguns anos. 8 ou 9, acho. E as suas meninas morreram cerca de 2 horas depois de terem nascido. E ela viu-nos na TV. Então ligou para a estação. Deram o nosso número e somos amigas dela desde então. Quando vejo a Abby e a Brittany, lembro-me da altura em que dei à luz as minhas filhas e de como teriam sido as suas vidas juntas. Fico triste ao recordar as minhas filhas e como teriam sido as suas vidas. Sinto que a Abby e a Brittany me mostraram como ser positiva na vida. Deram-me uma força interior que eu nem sabia que tinha. Mike não consegue tirar folga do trabalho o suficiente para a viagem. Por isso, a melhor amiga das raparigas, Christy, vai no seu lugar. Ela será um grande apoio moral. Deixar a familiaridade da sua cidade natal é uma experiência estressante para Abby e Brittany, que se preparam para a atenção indesejada de completos estranhos.
Esta curiosidade é algo a que se estão a habituar, mas não torna as coisas mais fáceis. Às vezes, as pessoas podem ser um bocado idiotas. Tiram-nos fotos quando estamos de férias ou nos seguem. Não nos importamos quando as pessoas fazem perguntas. É melhor do que tirar fotografias ou ser maldoso. Seremos muito simpáticos se simplesmente vier ter comigo e conversar conosco. Não nos importamos com perguntas e odiamos. Odiamos completamente quando as pessoas nos tiram fotografias e nos tentam filmar. E vamos fazer birra e deixá-las envergonhadas. Tamara está determinada a dar às meninas a viagem das suas vidas e decide aproveitar-se da situação. Ela consegue passes especiais para o campo para um jogo da Major League Baseball. Mas pouco antes do jogo começar, o plano sai pela culatra. Um operador de câmera, que estava lá para acompanhar o jogo, aponta a sua câmera para as roupas. Deixam-no filmá-las, mas isso estraga-lhes o dia. A Abby e a Brittany, a número 1, pensou eu, têm sentimentos. Há algo que as irrita verdadeiramente. E é quando as pessoas sentem que têm o privilégio de simplesmente se virarem e tirarem-lhes uma fotografia sem lhes perguntar ou sequer falar com elas. Ou isso deixa-as loucas porque se sentem violadas. São vocês a divertir-se? Foi divertido. Essas duas bolas e pronto. Acho eu. Os gêmeos já enfrentaram olhares suficientes na vida para não deixarem que isso estragasse toda a viagem. Mas é um lembrete nítido do que os espera. Ao aproximarem-se da vida adulta, a sua privacidade, tão protegida, estará em breve ameaçada. Obrigada. Obrigada. Sutter, já acabamos. Vamos para casa. Abby e Brittany têm apenas mais 2 anos no liceu, antes de decidirem se deixam o ambiente protetor da sua cidade natal. A Minnesota. Tiveram 16 anos para se adaptarem à sua situação única. Mas como reagirá o mundo a 2 seres humanos completamente separados unidos num só corpo? Podemos querer trabalhar com fotografia, desenvolvimento infantil ou coisas com crianças. Design de interiores, arquitetura ou design de moda. Seja o que for que decidam fazer na vida. O mundo exterior terá de se adaptar a Abby e Brittany. Mas estou curiosa para saber, sabem, se serão contratadas como uma só ou como 2. Serão capazes de dividir os salários ou... Penso que todas estas coisas ainda têm de ser determinadas. E depois, sabem, estou a adotar uma abordagem de esperar para ver. Mas estou certamente ansiosa por fazer parte da vida deles por mais 2 anos. Não pensamos muito sobre qual a faculdade que irão frequentar. Dependendo do dia. Brittany disse que ficará o mais longe possível. Sabemos que a Abby não quer estar muito longe. Por isso, talvez queiram. Só ainda não sabemos. A vida das raparigas tem sido uma série de questões. Mas à medida que se tornam jovens, são cada vez mais questionadas sobre as suas vidas privadas. Sabem, eu ouço-as e as suas namoradas a falar sobre rapazes, mas provavelmente não vão partilhar isso comigo agora. Por quem podem ter uma paixoneta ou o que estão a sentir. Mas tenho a certeza que sim, da forma como os vejo a interagir. O mundo inteiro não tem de saber com quem namoramos, o que vamos fazer e tudo mais. Abby e Brittany já comentaram que gostariam de ser mães ou quantos filhos vão ter. Esse tipo de coisas. Provavelmente isto pode funcionar, porque estes órgãos funcionam para eles. Acho que não discutimos muito sobre isso porque não é um problema agora. Pois é, vamos ser mães. Ainda não pensamos no que será ser mãe. Temos apenas 16 anos. Não temos de pensar nisso agora. A fisiologia do corpo é muito complexa, especialmente quando se trata da reprodução feminina. Não se trata apenas de órgãos, mas é regulado por vários centros cerebrais. Temos 2 cérebros com os quais estamos a trabalhar e que precisam de regular a capacidade de ter um filho. Suspeito que tudo correrá normalmente, mas só o tempo o dirá. Não há nenhum exemplo de gêmeas dicéfalas a casar ou a reproduzir-se. Agora, sabe, é complicado. Casam com 2 rapazes ou com um? Se for casam com 2 pessoas com identidades distintas. Isto é bigamia ou não? Ou casam com 2 pessoas? O que faz mais sentido se respeitar a sua identidade separadamente? Casar com 2 pessoas. No entanto, se os casamentos não duram e um deles se quer divorciar, permite-lhes escolher pessoas diferentes. Mas o que acontece se um se divorcia e fica preso a 3 pessoas? Um querendo ficar solteiro. Mas não? E isso levanta todo o tipo de questões sobre se são 1 ou 2 pessoas. E a sociedade não tem realmente base para decidir sobre isso. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Como estão? Olá, Abby e Brittany. Como está? Como primeiro passo para a vida adulta, Abby e Brittany conseguiram um emprego como babysitters e parecem ter um dom especial com crianças pequenas, que as veem como são.
em vez de o verem pelo que realmente são. Isto foi nojento, não foi? Pois, eu disse que era nojento, não disse? Cuidamos de uma família de 2 crianças 4 dias por semana e de uma família de 3 crianças de vez em quando durante o verão. Isto tem um sabor melhor? Gostamos muito de crianças. Gostamos de cuidar de crianças e precisávamos de um emprego. Quando as crianças nos conheceram, baixe as mãos. Quando as crianças nos conheceram pela primeira vez, não pareceram incomodadas, com medo ou algo do gênero. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, o que vamos fazer? Acho que as pessoas precisam de olhar para Abby e para a Brittany com os olhos de uma criança. Vamos lá, rapazes, corram convosco mesmos e aceitem o que vem. Vamos correr, eu vou vencer-te. E pare de tentar descobrir como é que isto funciona. Como é que aquilo funciona? Como é que faz isto? Como é que faz aquilo? Quem é que escolheu isto? E saiba que funciona porque consegue ver. Talvez nunca saibamos como funcionam Abby e Brittany, mas não é incrível que consigam? Cada parte da sua vida coopera para que tudo corra bem. A melhor coisa de sermos gêmeas siamesas é que há sempre alguém com quem falar. E nunca se está sozinha. E há mais da série Pessoas Extraordinárias com o perfil de Derek Paracini, um pianista cego com dificuldades de aprendizagem. O gênio da música. No 5 Life num piscar de olhos. O próximo aqui no dia 5 é o Prison Break.